Ei, criançada! Hoje é o dia da história e eu trouxe uma história que eu gosto muito dela. A minha vovó contava pra mim quando eu era bem pequenininha, do tamanho de vocês. Essa história é a história do bonequinho doce. Isso, e quem escreveu essa história foi a Laide Lisboa de Oliveira. E quem publicou essa história foi a editora Lê. E eu tenho certeza que vocês vão amar essa história. E eu vou contar a história para vocês como a minha vovó me contou quando eu era bem pequenininha. Então vamos lá. Essa história de duas menininhas, a Lucinha e a Lalá. E elas estavam brincando muito felizes. Só que a Lucinha virou para Lalá e falou assim, ó, Lalá, eu quero muito ter um irmãozinho. E a Lalá virou para a Lucinha e falou assim, eu também, Lucinha, eu quero muito ter um irmãozinho. E aí elas estavam um pouquinho tristes porque elas não tinham irmãozinho, só que elas tiveram uma ideia. Já sei, Lalá! A Lucinha falou, vamos fazer um irmãozinho. E ela, muito bem, oba, oba, Lucinha, vamos fazer um irmãozinho. E para fazer esse irmãozinho, elas precisaram de utilizar alguns ingredientes. Sabe o que elas pegaram? Elas pegaram um pouco de farinha de trigo, um pouquinho de açúcar e um pouquinho de água. E elas amassaram, misturaram a farinha com açúcar, jogaram a água e amassaram. E foi amassando, amassando, que ficou até parecendo uma massinha. E assim que ficou pronta a massa, elas fizeram o bonequinho. Elas construíram o bonequinho, fizeram a cabeça, fizeram o corpo, fizeram os braços, fizeram as pernas, as mãozinhas, os olhinhos, o nariz, a boca. Fizeram um bonequinho completo. E aí a Lucinha virou para Lalá e falou assim, já sei, vamos pintar o nosso bonequinho? E elas tiveram a ideia de pedir tinta para a mamãe. E elas pintaram o chapéu, porque até chapéu elas fizeram para o bonequinho doce. Elas pintaram o chapéu de azul, a blusinha de vermelho e a calça do bonequinho doce de amarelo. Olha, esse bonequinho ficou muito lindo. E assim que elas terminaram de pintar, colocaram o bonequinho em pé. E vocês não sabem o que aconteceu. O bonequinho fugiu. Correu, 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 correu. Ele era muito danado. E aí elas gritaram, bonequinho doce, espere. E ele correu, 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 falou assim, Lucinha, Lalá, corram, porque vocês não vão me pegar. E o bonequinho continuou correndo e passou por uma vovozinha. E a vovozinha foi e falou, bonequinho doce, espere. Aí ele, corra, corra, vovozinha, senão a senhora não vai me pegar. Mas a vovozinha não conseguia correr. E ele continuou correndo. E ele passou perto de um senhor, um velhinho. E o velhinho gritou, bonequinho doce, espere, meus sobrinhos vão amar te conhecer. E ele foi e falou assim, corra, corra, vovozinho, porque você não vai me pegar. E o bonequinho doce também continuou correndo muito forte, porque o vovô não conseguia correr não. E ele passou perto de Jonjoca e Paulinho. E os meninos também gritaram pro bonequinho doce, bonequinho doce, espere por nós queremos brincar com você. E o bonequinho doce falou com Jojoca e Paulinho, corra, corra, Jojoca e Paulinho, porque vocês não vão me pegar. E os meninos, ó, correram atrás do bonequinho doce. Só que o bonequinho viu uma lagoa muito grande. E nessa lagoa tinha um patinho. E esse patinho, sabe o que ele falou pro bonequinho? Bonequinho doce, pule na água. E não é que o bonequinho doce pulou na água? Ele pulou na água e começou a se desmanchar. E o Jonjoca e o Paulinho viram
o bonequinho se desmanchando. Logo chegou o velhinho, a vovozinha, Lucinha e Lalá. Lalá começou a chorar muito porque o bonequinho estava se desmanchando. E a Lucinha falou com a Lalá: Lalá, não chore, vamos para casa fazer outro bonequinho doce. E a Lalá ficou toda feliz e falou assim: isso mesmo, Lucinha, vamos para casa fazer outro bonequinho doce. E elas construíram um novo bonequinho doce e contou para ele a história do outro bonequinho doce. E ele falou: olha, eu é que não vou fugir. E assim termina essa história, porque as meninas ficaram brincando com o bonequinho doce e eles ficaram muito felizes. Um grande beijo para vocês. Até mais, pessoal!